E essa história do DPVAT, hein, Cláudio Humberto? Pedro, isso é um escândalo para Lava Jato nenhum botar defeito, viu? É uma auditoria realizada pela KPMG, que é uma dessas empresas de consultoria muito conceituadas, né, no mercado, sobre as contas de uma tal de seguradora líder, que é exatamente a quem faz a gestão, né, a controladora dos negócios do DPVAT, essa coisa pornográfica que é o seguro, o cartel, né, em torno do seguro obrigatório de veículos. O seguro deve ser obrigatório, é claro que sim, não há quem não defenda isso, mas o problema é que esses sujeitos aí, muito espertalhões, né, muito espertos, criaram esse negócio e tornou o seguro obrigatório. Tudo bem que seja obrigatório, mas você paga o seguro sem saber a quem. Eles é que definem a seguradora que vai receber a sua grana. E é um faturamento superior a 40 bilhões de reais por ano, uma coisa espantosa, né? Enfim, o problema é que o sistema criado aí do DPVAT impede que você escolha a seguradora da sua confiança para fazer o seguro. Eles é que escolhem. Você compra um carro, troca de carro, ou já recebe o boleto do DPVAT, né, com o nome da seguradora que eles designaram, né? Enfim, esse cartel acabou, é claro, incorrendo em práticas abusivas, em práticas corruptas, né, que foram apuradas nessa auditoria feita pela KPMG. Inclusive, levantou esse assunto uma reportagem publicada no jornal Folha de São Paulo neste fim de semana, matéria de Bruna Narciso, Diego Garcia e Nicola Pamplona, mostrando que entre 2008 e 2017, essa tal de seguradora líder, que é quem escolhe para onde vai o seu dinheiro, andou contratando vários figurões ligados a políticos, a governantes, a gestores públicos, entre os governos Lula e Michel Temer, e também a pessoas muito ligadas a ministros do Supremo Tribunal Federal, numa estratégia, evidentemente, de obter favorecimento nas decisões dessas autoridades, né? O que eles falam é o seguinte: a KPMG destacou no relatório que identificou que a relação dessa seguradora líder com os vários agentes públicos não atendeu boas práticas corporativas e apresentava risco de sanções por descumprimento à lei anticorrupção. Olha, o curioso é que esse relatório tão contundente foi contratado pelos atuais gestores da tal da seguradora líder. Essa questão do DPVAT veio à tona quando o presidente Jair Bolsonaro resolveu enfrentar esse cartel, né? Ele cometeu o erro de fazer parecer que a decisão dele de investir contra esse DPVAT, contra o cartel do DPVAT, era uma retaliação ao Luciano Bivar. Isso contaminou um pouco uma das decisões mais acertadas do governo dele, que foi exatamente tocar nesse vespeiro, né? Para você ter uma ideia dos abusos que têm sido cometidos, né, do assalto que tem sido cometido contra os brasileiros, os valores do DPVAT foram reduzidos em cerca de 85%, e ainda assim são mais do que suficientes para cobrir todas as necessidades provocadas por indenizações a vítimas de acidentes de trânsito, e também para custear o tratamento de feridos, né, nesses acidentes. Enfim, o pagamento de seguros, do sinistro, etc. Então, e aí isso veio à tona. E é muito interessante observar como essa turma aí do DPVAT, os controladores do DPVAT, conseguiram muito rapidamente, com a rapidez estonteante, né, no Supremo Tribunal Federal, anular a decisão do presidente Jair Bolsonaro, a medida provisória que ele assinou. Eu não sei, agora as informações que circulam aqui em Brasília é que aquele recuo do ministro Dias Toffoli, o presidente do Supremo Tribunal Federal, tem a ver, exatamente, retirando a suspensão da medida provisória, ou revertendo essa suspensão, tem a ver com a descoberta exatamente, ou com o conhecimento da existência desse relatório da KPMG,
que lança suspeitas sobre ministros da Suprema Corte. O que a gente espera, não é, Pedro, Rafael, Thaís, o que a gente espera é que acusações ou indícios, pelo menos indícios tão graves que constam desse relatório, motivem não só investigações dos órgãos competentes, Ministério Público Federal e Polícia Federal, mas que isso seja determinado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, né? Trata-se de uma questão de credibilidade. Agora o presidente do Supremo tem a obrigação de determinar uma apuração rigorosa desses fatos, sob pena de colocar sob suspeita, e aliás está já sob suspeita, né? Estão sob suspeitas todas as decisões que favoreceram o DPVAT. O DPVAT nunca teve problemas nem na Câmara dos Deputados, nem no Senado Federal, nem no Supremo Tribunal Federal. Eles ganham todas, movimentam bilhões de reais e ficaram com isso muito poderosos. E foi uma confusão danada essa história do DPVAT aí no fim do ano, começo desse ano, né, com as decisões da Justiça e com aqueles que chegaram a efetuar o pagamento já nos primeiros dias do ano, sem o DPVAT, depois com um DPVAT maior, agora a correção do valor, e as pessoas vão ter, a partir dessa semana, né, do dia 15, a possibilidade de resgatar, né? Quarta-feira? Hoje terça, amanhã é terça, quarta-feira. Quarta-feira. Né? Tem de ir à internet, pedir o ressarcimento, então, e aí devolvem. O curioso nisso tudo é o presidente do Supremo Tribunal Federal, a figura mais importante do poder judiciário do país, tomar decisões tão contraditórias em tão curto espaço de tempo a respeito do mesmo assunto, alegando falta de conhecimento de uma informação tão importante quanto a existência de um fundo de 8 bilhões de reais que suportaria a redução do valor do DPVAT, redução proposta pelo governo federal. É inimaginável que decisão tão relevante tenha sido tomada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal sem uma informação tão relevante quanto essa, que ele não tenha pedido essa informação, claro, antes de julgar, antes de tomar uma decisão liminar que afetaria a vida de muitas pessoas, porque afetou, por exemplo, a minha. Eu paguei com o DPVAT na íntegra, né? Caiu o salário, que eu fiz? Bom, vou pagar de uma vez por todas. Livrar disso aí. Fico livre disso, agora vou ter dia internet. É claro, pode parecer problema, né? Não é um problema, né, entre nós, mas é uma encheção de saco, como diz aqui, com o perdão da expressão, porque a gente tem mais o que fazer, né? Ao invés de ficar indo no site do DPVAT, colocar lá minha conta corrente, não sei o quê, para pegar um dinheiro que é meu e que eu não deveria ter pago. Até porque, né, Rafael, o valor do DPVAT, você tem um carro, tem um custo de manutenção de um carro, né? Por mais modesto que seja o carro, tem um custo importante. Aquele custo do DPVAT, assim, é nada, né? Se você for comparar. É nada do ponto de vista do valor nominal, né? Mas você imagina isso multiplicado por milhões e milhões de veículos, proprietários de veículos no Brasil, né? Essa que é a questão. O seguro obrigatório tem que existir mesmo. Agora, nós também precisamos ter, os cidadãos, o direito de escolher a seguradora da nossa confiança para contratar esse seguro, né? E deixar que o mercado se estabeleça. Aí não há livre concorrência, né? Nessa questão do seguro obrigatório. É um cartel, é uma coisa de propriedade de uma máfia de seguradoras que ganham bilhões e bilhões de reais e vem mantendo esse esquema há décadas, exatamente como mostram as informações do relatório da KPMG.